Oi pessoal, boa noite. Eu vou aqui fixar o tema da nossa live. Como sair da zona de conforto e da zona do medo. E aqui eu tô esperando a Cristiane Campos entrar para eu poder chamar ela, que ela vai falar com a gente sobre esse assunto. Ah, a Cristiane entrou. Tô aqui. Aí, acho que agora vai dar certo. Cris? Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Vamos ver se está dando para ouvir direitinho. Peraí que eu tô só fixando o tema aqui da nossa live aqui. Aí eu tô digitando aqui. Como sair da zona de conforto e da zona do medo. Tema delicioso, né? Super. E super pertinente para esse momento também, né? Que a gente tá passando. Amo esse. E é muito interessante também porque às vezes a gente sai da zona de conforto, mas não sai do medo, né? A gente fica naquela zona do medo e acaba voltando para a zona de conforto por não saber como sair da zona do medo. Isso é que vai ser o diferencial, né, de estar falando isso hoje, né, Renata? Sim, você vai explicar para nós a diferença das duas, né? Da zona Exatamente. do conforto e da zona do medo. Que a gente passa, isso mesmo. E a Liazinha, a Andréia Rodrigues, boa noite. A Liazinha falou que o tema é muito bom. Com certeza. Aqui o João Marcelo falou que tá ok. Vocês estão ouvindo a gente? Boa noite, João. Parece que deu uma travadinha, mas voltou? Acho que tá. Tá dando para ouvir, beleza, né? Pra mim tá tudo ok aqui. Para mim também tá. Vamos ver se travou pra eles aqui. A Aline falou que tá ok. A Aline falou que tá ok. Então ótimo, né? Ótimo. Uhum. Ô, Cris, e aí, por que é tão difícil pra gente sair da zona de conforto? O que acontece? Antes da gente falar da dificuldade para sair, né? Eu quero falar um pouco assim. Vai entender por que é difícil sair. Mas vamos lá. O que é a zona de conforto? Né? Ela é chamada de conforto, mas muitas vezes ela é uma zona muito desconfortável, né? Então, desconfortável. Mas ela é chamada de zona de conforto. Então, vamos entender por quê. Primeiro, Renata, que todas as mudanças trazem certo incômodo para nós, né? Toda mudança. Então, ela é confortável porque eu conheço aquele lugar que eu estou, né? É um lugar que eu domino, é um lugar que não me assusta mais, é um lugar que eu não tenho a dificuldade de lidar. Olha que interessante. A mente do ser humano é como se fosse um plástico, né? Nós acostumamos com as coisas, até com o ruim. Então, E a aí que zona mora do o perigo, né? A gente acostumar até com o ruim. A gente preferia ficar no ruim do que fazer uma movimentação positiva, né? Pra gente bancar. Exatamente. E olha que interessante, né? Tem relatos que falam que da época da ditadura, as pessoas que eram ali, que estavam, como que fala? Torturada na época da ditadura, elas não gostavam quando trocava de torturador. Né? Então, olha para você ver como que a nossa mente acostuma até com aquilo que é ruim. Então, os relatos falam o seguinte, que quando o torturador era o mesmo, a pessoa já sabia o limite dele, o que ele iria fazer,
né? Por mais que fosse horrível, a pessoa já sabia que aquele torturador ia até certo ponto. E que quando trocava de torturador, a mente dela, que já estava acostumada com aquilo, queria aquele outro torturador. Por isso que tem o Estocolmo, né? Que quando a gente também apaixona por as pessoas, por aquele que nos sequestra, é muito isso, a nossa mente acostumando com o ruim, acostumando com aquilo onde eu estou, porque eu me adapto àquilo, né? Então, não é diferente na nossa vida. Nós nos adaptamos muitas vezes com aquilo que a gente está vivendo, ainda que seja ruim. Por exemplo, até a crise, a gente adapta na crise, né? E muitas vezes a crise vira uma zona de conforto e a gente tem medo de sair dela. Entendeu? Quantas pessoas, por exemplo, já estão se adaptando agora, ficar mais quietinho, síndrome de Estocolmo. Eu acho que eu errei, né? Na hora que eu falei a síndrome de Estocolmo. É isso aí, é quando se apaixona, né, pelo sequestrador, porque a minha mente consegue fazer isso, acostumar. Então, quer dizer, a gente está seguro naquilo, né? E aí eu estava falando da crise agora que a gente está na quarentena, muitas pessoas já estão se adaptando a ela com medo de quando ela acabar. Como que vai ser agora o próximo desafio meu? O que eu vou lidar agora? Depois que acabar, como é que vai ser a economia? Então, às vezes, a gente não quer nem sair dessa zona de conforto que a gente está agora, né? Que é lidando com essa quarentena, porque a nossa mente já está acostumando com essa quarentena, já estou dando um jeito. E quando eu sair, né? O que eu vou ter que fazer para eu poder sair dela? Então, é muito por isso que a gente tem dificuldade de sair da zona de conforto, né? A gente tem dificuldade porque eu vou para algo desconhecido que me causa medo e eu não tenho controle. O ser humano, ele gosta de ter o controle. Pode falar. Sim. E aí, para uns exemplos práticos, assim, também, que acontece demais, que você deu esse exemplo da crise que a gente está passando, acontece demais em relacionamentos, né? Em questão de trabalho, às vezes a pessoa reclama do trabalho, mas não quer dar ali um movimento, porque prefere ficar com um trabalho ruim do que fazer a movimentação e ir para o desconhecido, né? Desconhecido, por causa justamente disso, porque é do ser humano, é da essência do ser humano gostar de controlar tudo, né? Ele gosta de ter esse controle. É aí que pecamos. Então, no meu trabalho, às vezes eu sei que eu posso fazer melhor, eu sei que eu posso ir para algum trabalho onde eu vou ter um propósito de vida, onde eu vou poder me doar mais, fazer mais daquilo que eu sei, porém, eu ainda não controlo, porque eu não controlo o futuro, né? Então, eu não dou conta de ter aquele controle. E esse medo é maior do que eu sair da zona, né, de conforto. A zona de conforto, eu estou familiarizada com ela. E aí a gente pode ir muito além, né? A gente vai para a área de relacionamento. Quantos relacionamentos abusivos você vê, onde a pessoa tem consciência, né, de que ela precisa sair desse relacionamento, porém ela não dá conta, porque ali pelo menos ela está familiarizada, ela sabe lidar. É ruim, mas eu sei lidar com isso. E com o desconhecido? Como vou lidar com esse desconhecido? Então, muitas vezes a gente prefere ficar preso nessa zona onde eu estou conhecendo, onde que é mesmo, né, o meu lugar ali que eu conheço, que eu sei lidar. Passando para frente, né, eu acho que ficou bem explicado o que é a zona de conforto. Então, em primeiro lugar, eu tenho que entender que eu realmente estou nessa zona de conforto, que eu tenho consciência que eu preciso sair dela, mas a próxima coisa que eu tenho consciência é que eu vou entrar automaticamente na zona do medo, né? Existem padrões, existe processo, existe um caminho para eu trilhar. Eu não consigo sair da zona de conforto e passar já para a zona de sucesso sem atravessar alguns caminhos, né? E o próximo caminho que eu atravesso é a zona do medo, que é onde eu quero falar mais sobre essa zona. Porque, assim, muito se fala da zona de conforto, né? E muitas pessoas procuram para sair dela. Porém, o que eu mais vejo, Renata, é pessoas que saem da zona de conforto, entram na zona do medo e não conseguem mais sair dela. Então, o que faz? Volta para a zona
de conforto, né? Então, assim, são pessoas que procuram para poder sair de um emprego, então ela sai e depois que ela sai, ela volta. Não, Cristiane, acabei voltando, né? Porque a zona do medo, ela às vezes é um pouco pior do que a zona de conforto, por causa desse realmente de aprender a lidar. Então, vamos falar um pouco dela, né? O que que é a zona do medo? O que que é? Primeiro, é quando eu saí da zona de conforto, eu tomei aquela atitude, né? Eu deixei de ser vitimista, de ficar naquele lugar ali onde eu coloco culpa só no outro. Então eu agi, eu não ousar se acomodar para não enfrentar seus leões. Exatamente. Rosimeire falou. Então, quando eu saio da zona do conforto, eu faço isso que a Rosimeire falou. Eu vou enfrentar o meu leão. Então, eu deixo de ser vitimista, aquela pessoa que fica ali colocando culpa nos outros e na política e na crise. Eu pego a minha vida na mão, eu vou ser protagonista e vou, né? A Carol falou que assim, ó, tem uma frase que ela gosta muito. Vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Exatamente. Porque é aquela questão, né? O medo anda junto com a coragem. Uma não ausenta a outra, não, né? E tem uma frase que eu gosto muito também que fala assim: coragem não é ausência de medo, né? É ir com medo mesmo, é a atitude positiva mesmo tendo medo. Então, quando eu tomo essa atitude positiva, né? Quando eu falo assim, não, eu vou fazer isso, eu vou enfrentar, e mesmo com medo eu tenho que entender que eu tô saindo da zona de conforto e entrando na zona do medo e não na do sucesso, né? Automaticamente eu tô entrando numa zona onde, primeiro, eu tenho medo da mudança, né? E muitas vezes eu acredito que eu não posso fazer nessa zona. E a outra coisa que é muito importante, se deixa afetar pela opinião alheia. Essa zona... Cris, eu não sei se você já viu, Cris, mas se você não tiver visto e as pessoas que estão ouvindo a gente, tem um documentário no Netflix você já viu um livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown? O livro Nunca li. Já leu? Não. Sim. Ele é ótimo e tem um documentário também de uma palestra que ela fez falando sobre essa coisa, dessa questão da gente ser vulnerável, da gente mostrar a nossa vulnerabilidade para o outro, que isso é uma riqueza, só que a gente tem medo de ser vulnerável. A gente tem medo da opinião dos outros, do que os outros vão falar, de como que vai ser. É uma das coisas também que atrapalha demais a gente sair, né, dessa zona aí do medo. Exatamente. Porque eu já quero sair da zona de conforto e mostrar para o outro o meu sucesso. Exato. Mostrar para o outro que eu estava com a razão, né? Que quando eu agi, eu estava com a razão. Então, eu tenho uma necessidade de mostrar para o outro que eu estou bem, entendeu? E justamente aí que entra esse medo. Por quê? Porque ninguém quer frustrar o outro. Então, eu tenho medo de entrar nessa zona porque eu posso frustrar o outro. Quando eu entro na zona do medo, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Não dar muito ouvido para a opinião alheia, né? Claro que a gente sempre tem que ter 5 pessoas no máximo, daquelas que eu confio, né? Então, assim, eu vou atrás, eu vou escutar. Se eu quero abrir uma loja, eu vou atrás de um contador, eu vou atrás de alguém que já tem uma loja, eu vou me preparar. Mas se eu for ficar escutando todo mundo que vai falar assim, você é doido, né? No meio dessa crise, você fazendo isso. E é justamente nessa zona do medo que você vai escutar. Você não escuta isso na zona de conforto. A gente escuta também, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente conta para algumas pessoas, né? Que às vezes a gente acha que só porque é um familiar, uma pessoa próxima, às vezes a gente tem que escolher o que a gente conta para cada pessoa, né? Tipo assim, essa questão de projetos novos. Né? Se a gente for contar, às vezes, exemplo, que às vezes eu tenho um parente que é muito pessimista, e aí eu vou chegar lá e contar meu projeto novo e vai jogar um banho de água fria em mim. Não é que a gente também vai para o outro extremo também, sair, né? A gente vai pensando positivo, mas com os pezinhos no chão, né?
Isso a gente tem que fazer. E tomar cuidado com as coisas que a gente conta para algumas pessoas, né? A gente tem que selecionar bem. Eu gosto muito de falar, aqui abrindo um parênteses, que já está saindo do assunto, mas eu gosto muito de falar da distância saudável. Que tem algumas pessoas que a gente tem que manter uma certa distância, mesmo sendo parente ou até um amigo de infância, vamos dizer assim. Porque tem pessoas que a gente não pode contar as nossas intimidades, né? E a gente acaba confiando demais em algumas pessoas e a gente tem que manter, às vezes, uma certa distância dessas pessoas que às vezes não encorajam a gente. Tem mesmo, aquelas mais negativas, né? Aqui ele tá falando aqui, ó, os do contra, que estão sempre na zona e não quer que ninguém saia. Exatamente. Né? Exatamente. Né? A Carol também falou, tem que tomar cuidado mesmo. E ter ouvido com filtros, aliás, ele falou, né? Exatamente. Porque nessa zona, é uma zona em que eu estou muito melindrosa, né? Eu estou muito assim, realmente a zona do medo. Então, eu já estou com esse medo, né, de que algo vai acontecer. Muitas pessoas não saem desse ciclo de zona do conforto, da zona do medo, zona do conforto, porque eu já estou com muitos pensamentos de que eu não vou dar conta, eu já tenho que lutar comigo mesmo, né? Com as minhas crenças de que eu não vou dar conta, de que isso não é para mim, de que eu não vou vencer. Além disso, a minha mente, nessa zona onde eu estou melindrosa, ela está propensa a olhar o lado negativo. Então, se eu ainda vou atrás de muitos conselhos e quero agradar todo mundo, eu não vou sair da zona do medo, porque sempre vai ter os do contra, sempre vai ter aqueles que entendem da economia, que vai falar para você que você é doido, que não deve fazer isso e tal. Então eu tenho que ter responsabilidade, ir atrás de quem realmente entende, de quem realmente já montou o negócio, né? A minha mãe colocou ali mudança de emprego, ir atrás de quem realmente está querendo te oferecer um novo emprego, e depois disso eu tenho que ter muita confiança em mim. Né? Eu tenho que trabalhar muito meu autoconhecimento e saber que eu sou capaz. Porque para sair dessa zona do medo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é comunicar a minha certeza. Né? Eu tenho que saber falar e explicar aquilo que eu quero, porque as pessoas também querem ouvir isso. Então, eu não posso muito também meio que agir, não dar satisfação para ninguém, porque eu vou ter mãe, pai, às vezes o marido, o filho, que querem entender por que eu quero sair disso. Né? Por que você realmente, que de repente você não quis? Então, a Andréia está falando ali, né? Confiança é a chave. É isso mesmo. Eu tenho que ter essa confiança primeiro em mim. Eu tenho que saber aonde eu quero chegar, né? Passou uma frase aqui. Giovanni aqui, verdade. Eu mesmo tenho trauma e tristeza ao mesmo tempo de não ter uma pessoa da minha família em que eu possa confiar. Fico triste por isso. Infelizmente, acontece, né? Como acontece aqui com a Giovanni. A gente tem que selecionar bem. Se não der para contar para nenhum familiar, né? A gente socorre, vai para algum amigo, faz uma terapia, vai para um psicólogo, né? Para a gente se juntar, vamos dizer assim, para a gente começar a atrair mais pessoas que têm o mesmo pensamento e as mesmas vontades que a gente, né? A mesma vontade de crescer, de partir para mudança, né? Amém. Olha que interessante, né? A Lucy, é preciso ter a consciência de que a zona do medo trará desconforto no início. Muito desconforto, muito, né? Então, eu tenho que atravessar ela. De uma forma ou de outra, eu tenho que atravessar. E uma das formas de atravessar é justamente isso, né? Me fortalecendo em pessoas que realmente entendem por que eu quero sair, estão do meu lado, né? Amigos que venham me fortalecer, somar comigo. E a confiança em mim. Se eu não tiver a confiança em mim, né, eu nunca vou achar a confiança em outro. Eu tenho que sempre... E é igual você tá falando dessa confiança que a gente tem que achar na gente, né? E a gente, nós seres humanos, Cris, temos tendência a sempre focar no negativo. Infelizmente, a gente já tem essa tendência. Então, isso a gente tem que... É um desafio todos os dias. Porque a nossa mente já tem essa tendência de pensar em focar no negativo. Então, todos os dias, a gente tem que fazer aquele exercício de voltar o nosso olhar para o positivo, para as coisas que dão certo, que deram certo, e as coisas que podem vir a dar certo, né?
que geralmente quando a gente pensa nas catástrofes, vamos dizer assim, nessas preocupações, quando a gente está na zona do medo, sempre o nosso pensamento está voltado para a pior coisa que pode acontecer. A gente nunca, de primeira, já vem assim, nossa, mas pode acontecer isso, vai ser sucesso, vai ser isso, aquilo de bom. Não, a primeira coisa que vem é que vai ser uma catástrofe, que vai ser a coisa pior do mundo que pode vir a acontecer. A gente esquece que é 50% de chance de algo ser bom e 50% de chances de algo ser ruim. A gente sempre esquece essa continha. Exatamente. E a gente tem a tendência de ouvir mais o lado negativo, né? Quando a gente vai atrás. É muito interessante falar também que a harmonia total, ela não vai existir, né? Sim, e o ser humano, ele tem a tendência de querer a harmonia total. É onde a gente quer agradar todo mundo. Então, eu vou atrás... Oi, Simone. Então, eu vou atrás de todo mundo e porque eu quero harmonia. Quer dizer, eu quero que todos da minha família, como diz eu não lembro quem falou ali da família, né? Eu quero ir atrás de todos da minha família, eu quero que todos me aprovem, né? Eu quero essa harmonia. E depois eu quero ir atrás também de todos os meus amigos e quero que todos me aprovem. Então, a harmonia total, ela nunca vai acontecer. Sim, Giovana. Verdade, Renata. Sempre ouço isso, que devo ter um acompanhamento psicológico pela perca de meu pai e também por sofrer tanta perseguição sem lógica com a minha família. O meu conforto é ter Deus na vida. Sim, com certeza, Giovana, uma terapia, um acompanhamento psicológico é uma coisa assim que é essencial. Todos nós deveríamos fazer, né, Cris? O João Marcelo, nem Jesus agradou a todos, quem dirá a gente, né, que vai querer agradar a todos. Né? E a gente, na zona do medo, a gente procura agradar a todos. A gente quer que todo mundo nos aplauda, né? Essa necessidade que a gente tem de todo mundo estar nos aplaudindo e de falar vai. Mas eu não vou conseguir. Essa harmonia total eu não vou conseguir. Alguém sempre vai estar contra, alguém sempre vai sair meio que sem estar tão feliz. Vamos ver aqui. Eu vivo num ambiente tóxico. Não tenho coragem de sair de casa por medo de passar necessidade financeira. Olha que interessante, né? Ela vive uma zona de conforto e o medo da necessidade financeira faz ela ficar dentro da zona de conforto, né? Num relacionamento que está tóxico. Então, primeira coisa, entender que o medo vai te acompanhar, né? Seja ele dentro da zona de conforto ou de fora, alguma coisa você está passando aí que sempre terá medo. Tenha segurança. Em primeiro lugar, quer sair, né? Que a gente tem que perguntar pra gente. Onde eu estou e aonde eu quero chegar. Quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Então, eu tenho que ter primeiro aonde eu quero chegar. Antes de sair da zona de conforto, eu tenho que ter dentro da minha mente aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar, para depois trabalhar. Né? E aí sim, eu vou trabalhar esse aonde eu quero chegar. Como, Cristiane? Procurando uma ajuda, né? Seja igual a Renata falou, com terapeutas, com pessoas que estão com você, né? Se eu passar por alguma dificuldade financeira, quem pode me acolher, pelo menos durante um tempo? Aonde eu vou trabalhar? Eu vou sair agora? Eu vou procurar um emprego? Como que eu vou fazer? E dar passos pequenos. Porque outra coisa que acontece de errado, Renata, é que eu já quero sair da zona de conforto e ir para uma zona de superação, para ir para uma zona de aprendizagem. Não é. Eu preciso dar escadinha, né, Cris? É um passinho de cada vez que a gente vai subindo. A gente já quer sair da zona de conforto, por exemplo, de fazer as mudanças, já quer chegar no topo de uma vez, lá no sucesso de uma vez. E não é assim que as coisas acontecem, né? Exatamente. Então tem que ser aos poucos. Sim, eu quero sair da... Hã? Não, e só comentar aqui que a Meg falou que a motivação tem que ser grande para fazer mudanças. Sim, essa motivação tem que ser trabalhada todo dia, igual escovar os dentes, né? Todo dia a gente tem que desenvolver essa motivação na gente. Não é todo dia que a gente acorda motivado, não. E sabe o que é interessante, Renata, trabalhar também? É a escolha entre duas perdas, né? Ou a escolha entre duas coisas difíceis. No caso,
ainda dessa pessoa que tá morando aí com alguém que é um relacionamento tóxico, E né? ela falou que é um relacionamento familiar aqui, que ela mora com os pais. Familiar, né? Então, olha pra você ver, não sei se ela falou que mora com os pais. Então, entre duas escolhas difíceis, porque é muito fácil quando eu tenho que sair de uma zona de conforto, que é ruim e já tem uma preparada para mim. Mas a zona de conforto geralmente é quando eu tenho que tomar uma decisão entre duas coisas difíceis, né? O meu emprego já está difícil e eu vou atravessar alguma coisa que é difícil para mim atravessar. O meu casamento já está difícil, mas eu também vou atravessar uma zona que é difícil atravessar. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, ó: quando a dor de ficar for maior do que a dor de sair, eu vou sair, que é o caso da motivação. Quando a dor de ficar dentro da minha zona de conforto for muito maior do que a dor de enfrentar o desconhecido, eu vou enfrentar esse desconhecido, né? Então, muitas vezes a gente fica dentro da zona de conforto porque ainda não está tão dolorido, ainda não está tão desconfortável. Sim, e Cris, aí tem uma coisa, e às vezes, a mesma gente querendo ficar na zona de conforto, o universo parece que empurra a gente, dá um chutinho na bunda da gente pra gente sair fora da zona de conforto. Acho que muitas Tudo vezes vai a gente não acontecer. aceita a gente ali. Tudo vai acontecendo, vai conspirando para a gente poder seguir em frente, porque realmente nós somos muito maiores do que a gente imagina, né? A gente dá conta de muita coisa, né? Sim. Aí, então a gente estava falando muito de ouvir as pessoas, né? E existe uma historinha do sapinho surdo que estava numa corrida onde todos os outros sapos ficavam lá, né, falando coisas negativas que ele não ia conseguir, e ele conseguiu chegar até no fim porque ele era É surdo, absurdo. Eu né? Senão adoro essa ele não historinha, é ia. impressionante, é uma metáfora. É uma metáfora que a gente sempre gosta de usar. E aí a Lia tinha falado aí no início, filtrar, né? Filtrar aquilo que eu ouço. Ouvir mesmo daquelas pessoas que realmente têm propriedade, né? Para poder ouvir. E outra coisa, não ouvir muito os meus pensamentos sabotadores, porque na zona do medo eles são grandes, né? Eles vão falar mesmo que você não tem condição, que você tem medo, eles vão falar que você não tem condição de manter a sua vida financeira. Os próprios pensamentos falam Vai isso. falar que você é Então, incapaz, seus pensamentos falam que você é incapaz, que você é inadequado, que você não dá conta mesmo, que você é ruim mesmo, acaba. então o que, que eu tenho que fazer? Voltar nos degraus que a gente estava falando, né? Então eu subo degrau por degrau. Você quer sair de casa, você está com seu pai e sua mãe e já sente uma necessidade de sair de casa. Começa primeiro, né, arrumando um emprego e se mantendo dentro da casa de sua mãe e de seu pai, mas se mantendo. Não aceite sua mãe pagar nada. Como é que é isso? Planejamento, né? Então, tudo é um planejamento que a gente vai fazer. Então, em primeiro lugar, eu mesmo vou me manter, eu mesmo vou comprar as minhas coisas, mesmo ainda estando dentro da casa da minha mãe e do meu pai. Eu vou não gastar muito, eu vou juntar. O que, que eu vou fazer? Eu tenho que traçar um plano. Ninguém pula, né, Renata? Você Sim, ia falar alguma queria coisa? abrir um parêntese aqui. Até pode ser vai ser, né? Pode ser até um tema de uma próxima live. Nossa, a questão da cocriação. Porque a gente, aquilo que você falou no início, a gente tem que se responsabilizar, sair desse lugar de vítima e a gente tem que ter a consciência que a gente cocria a nossa própria realidade, de acordo com o que a gente acredita. E aí, para a gente co-criar algo de positivo, primeiro a gente precisa de pegar uma coisa concreta, por exemplo, de planejar. Você tem que saber, é aquilo que você falou, você tem que saber onde você está e onde você quer chegar. Ah, eu quero chegar, eu quero, por exemplo, aí tem que definir, né? Isso é importante a gente definir isso por universo, pra gente mesmo. Eu quero chegar a morar sozinha, por exemplo, quero um apartamento para mim. Ah, tá. Aí vem os pensamentos sabotadores, né? Não, nunca vou conseguir comprar um apartamento, eu ganho pouco, né? Isso e aquilo. Dá o primeiro passo que o universo começa a se encarregar de trazer o melhor para a gente, quando a gente dá o primeiro passo. Então, o que você pode começar fazendo? Por exemplo, você tem uma poupança? Não, não tem uma poupança. Então, começa a guardar um dinheirinho lá. Você começa a guardar R$ 50 por mês e vai aumentando aos poucos. De repente, daqui a pouco, as coisas vão conspirando a seu favor e você já consegue seu apartamento. Tanta gente consegue, mas a gente tem que acreditar. Agora, se a gente já colocar os R$ 50, ela fala assim, não, eu nunca vou conseguir, não. Aí já tá vibrando negativo. Uhum.
E é exatamente isso mesmo, é eu fazer esse planejamento, né? Acreditando que eu vou dar conta e vou planejando e vou colocando, sabendo que é um degrau de cada vez e que eu não Exato. vou sair da casa dos meus pais direto para uma casa dos meus sonhos, direto para poder fazer, já direto para aquilo que eu planejei. Eu vou Não é que hoje. seguindo os processos, né? Uhum. Sobre, a Lia falou assim, vai fazendo uma reflexão daquilo que você pode ou não pode ter. Exatamente. Então, assim, fica aí uma dica muito boa também. É o acreditar e o ir planejando aquilo que eu posso ter no momento. Né? Então, não dá passo grande, não. Entendeu? Porque às vezes a gente dá um passo grande, quer sair de uma zona e pular já para outra, e isso não acontece. A ansiedade, né, Renata, é devido a isso. A gente não consegue entender que nós temos que passar por processos, né? E eu quero já pular uma etapa. Por eu ter essa ansiedade de querer pular a etapa, eu prefiro ficar quieto na zona de conforto, onde eu estou, do que eu ir atravessando, né? Barreira por barreira, leão por leão, como foi falado aí também no início, né? Porque depois dessa zona do medo, quando eu consigo ir mesmo com medo, terá alvos atingíveis e reais para não. Exatamente. A gente pode depois fazer uma live sobre metas, porque ela entrou nesse assunto de metas, né? Metas que a gente vai definir, metas que não vão ser irreais para a gente não frustrar. E eu vou seguindo meta por meta. Depois que eu saio da zona do medo, Renata, é que eu vou entrar na zona de aprendizagem, entendeu? Então aí eu ainda não estou no meu sucesso, eu estou ainda aprendendo. Né? Ali é que eu vou fazer o quê? Aprender com desafio, aprender meus problemas, desenvolver as habilidades. Então, eu ainda não estou aonde eu quero chegar. Você está vendo como que tudo é uma etapa? Como que eu tenho que trazer minha mente para o presente a todo momento? Então, eu preciso sair do meu emprego. Em primeiro lugar, eu atravesso um medo terrível de sair do emprego, de não dar certo, etc. Depois, eu saio do emprego. Então, eu vou e monto uma loja. Se eu monto essa loja, eu já estou na zona do sucesso? Ainda não, né? E muitas vezes isso me traz frustração. Eu volto para a zona de conforto. Então, calma, é etapa. Eu estou aprendendo com o meu novo emprego, eu estou aprendendo com o meu novo relacionamento, aprendendo a lidar com os desafios, aprendendo a lidar com os problemas. É tudo novo para mim. Então se aceite, né? Fique tranquilo, vai se planejando para depois você chegar lá na zona de superação que a gente chama de sucesso. Só Então, voltando aí um tempinho nessa zona do aprendizado aí, é porque tem uma frase que eu gosto tanto dela. Ela fala assim, ó, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, qualquer situação, por pior que seja, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Sempre, né? E a Meg aqui falou uma coisa aqui, se animar com as pequenas conquistas. Sim, é aquela questão da gratidão, né? Agradecer pelas pequenas conquistas diárias, que o tempo todo a gente consegue alcançar. Opa. exatamente, etapa por etapa, né? É, o, Tem uma outra metáfora, a gente estava falando do sapo, e na hora me veio também uma outra metáfora do sapinho, né? Que é quando a gente, quando fala o seguinte, é mais fácil matar um sapinho na água fervendo, colocando ele na água fria e vai fervendo aos poucos, ele morre. Mas se eu colocar o sapo diretamente numa água que está fervendo, ele pula e não morre. Né? E nós somos a mesma coisa. Se eu quiser pular de uma etapa para outra, a frustração vai ser grande, né? Se quiser me julgar diretamente numa água fervendo, ou seja, eu tenho aquela obrigação comigo mesmo de já sair da zona de conforto e ser brilhante, ser sucesso, e todo mundo, né, falar que Cris, você sumiu. Cris, voltei. voltou não, pra mim não. Você Não? desapareceu aqui. A imagem do. A sua imagem desapareceu. Agora voltou? A sua voz eu tô ouvindo, mas a sua imagem desapareceu.
Pessoal, vocês estão vendo aqui? A Carol aqui, pra mim também não. Será que eu vou ter que sair e voltar? A Simone também falou que você sumiu. A Liazinha falou que você sumiu. Gente, pra mim tá super normal aqui. Você quer tentar sair e voltar de novo? É, vou sair e vou te chamar, tá? Tá. Vamos aguardar a Cris me chamar aqui de novo. Renata, você falou aqui mesmo, tudo serve de aprendizado, bênção ou lição. Exatamente. Até situações ruins. Ah, aqui, a Cris já chamou aqui de volta. Vamos aguardar. Aê! Deu certo? Agora estamos te vendo. Então a gente tava, né? A gente tá. Não, agora voltou, né? Sumiu, mas estamos ouvindo. Acho que agora eu voltei, Agora né? voltou para você também, Meg. Pra mim já voltou aqui. A Renata também falou que voltou. Então a gente estava justamente falando do sapinho que a gente mata aos poucos dentro da água, né? E com a gente também é assim. Eu preciso ir acostumando com as minhas etapas. Eu preciso ir vencendo medo após medo, né? Eu preciso ir vencendo um atrás do outro. E aí tem várias dicas, né, de como sair dessa zona do medo, de como eu passar por cima disso. E aí eu queria dar algumas dicas, né? A primeira nós já falamos aqui. Pare de se preocupar com a opinião das outras pessoas e dê ouvido somente àquelas que realmente você sabe que pode opinar, né? Então, quer dizer, tem aquelas que pode opinar. Segunda coisa, nós já falamos também, a confiança que eu tenho para poder explicar para aquelas pessoas que eu amo por que eu quero sair dessa zona de conforto, né? Porque para muitos essa zona talvez seja boa, mas não é boa para você. Porque aquilo que está me incomodando pode não estar incomodando o outro. Então o outro vai querer uma explicação, né, Renata? E eu tenho que ter essa confiança para poder falar por que, que eu estou saindo dessa zona de conforto. Porque vai incomodar muitas pessoas, né? Muitas pessoas vão achar você louca de estar querendo sair, talvez da casa dos seus pais, né? Talvez de um emprego. Então, eu tenho que ter essa confiança também para poder falar. Dê um passo de cada vez, visualizando o seu sucesso. Por que que é importante eu visualizar o meu sucesso? Se eu não acredito em mim, se eu não dou conta, se eu, que estou envolvida nisso, não dou conta de visualizar o meu sucesso e aonde eu quero chegar, eu não vou conseguir. Né? É muito difícil eu conseguir aquilo, porque nem eu estou acreditando. Entendeu? Então, primeiramente, eu vou ter. Como que os outros vão acreditar em mim, né? É aquela questão. Exato. Né? Se nem você acredita, e mais do que os outros, eu creio que é assim, as coisas não acontecerem. A gente estava falando aí que o universo, ele vai realmente nos ajudar, né? Mas eu preciso ter o sentimento, né, de que realmente eu vou dar conta. É a fé mesmo que eu preciso de ter. Então, antes de eu tomar qualquer atitude, antes de eu sair da zona de conforto, eu tenho que me visualizar. Perguntinha simples que a gente faz quando a pessoa quer sair, né? Olha, eu trabalho no escritório, porém eu já me formei em educação física e quero agora dar aula de dança. Você se vê dando aula de dança? É a primeira pergunta. Você se vê? Porque muitas vezes a pessoa fala, não me vejo. Eu me vejo atrás da mesa, eu me vejo ali no escritório vendendo. Então, se você não se vê dando aula de dança, antes de você sair da zona de conforto, nós vamos mudar a sua visão. Né? Você precisa se ver dando essa aula, se ver tendo sucesso, se ver dentro da academia. Ou não vai, né? Tá trabalhando nesse curso, por exemplo, de aula de dança. E aí já se imaginar lá no seu local, como que você quer que seja esse espaço, quais os enfeites, as cores que você quer pôr, cortina,
E você quer espelho, não quer? Você imagina sua sala lotada ou não? Você quer uma turma mais reduzida? Tem que né? imaginar A gente tudo, né? tudo, imaginar tudo e se preparar. Aí, quando a pessoa procura, a gente não, além de você não se ver aonde você quer chegar, você está se preparando para isso? Você vai sair, mas você tá treinando, né? Você está treinando, você está dançando. Aí a pessoa fala assim, não, além de eu não me ver, né? Além de eu não conseguir me enxergar dançando, eu também não estou preparando. Então eu vou primeiro trabalhar isso para depois eu sair da zona de conforto, né? Então é todo um trabalho, é todo um processo que eu tenho que ter. Não é simplesmente eu ter a coragem, né? Ou a ação de dar esse pulo. Não é simplesmente isso. Eu tenho que realmente trabalhar comigo, né? Eu acredito em mim, eu acredito que eu posso, eu estou preparada, eu vou fazer isso bem, né? E depois eu vou. Outras dicas, né, que eu falo muito também para sair da zona de conforto. Manter o foco aonde você quer chegar, né? Eu tenho que ter isso bem sólido na minha mente, aonde eu quero chegar e ter esse foco. Porque muitas coisas vão acontecer para eu desfocar daquilo que eu quero. Então também é um trabalhar, eu ter a minha mente fixa naquilo. Volta a falar aqui, eu já falei, acho que na outra live, né? A diferença de insistente para persistente, né? Sim, mas fala de Acho que eu novo, falei, porque é interessante demais essa explicação, esse significado. né? Porque o insistente é aquele que sabe aonde quer chegar, porém ele vai no mesmo caminho sempre. Então eu insisto naquele caminho. Ele não tá dando certo. Esse caminho que eu tô indo tá errado. Esse caminho que eu tô indo tá me barrando, mas eu só vou por ele. Então eu insisto. Eu fico um ano tentando chegar onde eu quero chegar pelo mesmo caminho. O persistente, ele sabe onde ele quer chegar, porém, ele persiste por outros caminhos. Por aqui não deu certo, eu vou por aqui. Eu tentei financiamento aqui nesse banco, não deu certo, eu tento em outro. Eu tentei um conselho com essa pessoa aqui, a pessoa não foi muito legal, eu vou em outra. Ele persiste de várias maneiras, de vários caminhos, até chegar onde ele quer chegar. Né? Então, isso, o persistente, é quem tem o foco. Né? O insistente, muitas vezes, ele tem a disciplina de ficar ali naquele caminho todos os dias fazendo a mesma coisa, porém ele não chega, né? E o persistente ele vai chegar, porque ainda que demore, né? Porque às vezes o caminho para eu chegar onde eu quero chegar vai demorar um pouco mais. E eu vou ter que ser persistente, então pelo caminho mais rápido não deu, né? Porque a gente sempre quer atalho. O ser humano quer um atalhozinho. Então eu vou por um caminho fácil. Não deu, aí eu vou tentar o fácil. Não deu, não deu fácil, não. Ainda que demore um pouco, dá uma voltinha, tenta outra coisa, mas seja persistente naquilo que eu quero, né? Porque uma hora eu vou chegar lá. Então, isso é manter o foco, que também é muito interessante. Isso tudo trabalhando para poder sair dessa zona de conforto. Uma outra dica legal, Renata, é não ser perfeccionista. Porque o que acontece? Uma coisa é eu ser excelente naquilo que eu faço, né? Então eu quero sair da zona de conforto e quero, vamos supor, tô no escritório, quero dar uma aula de dança. Eu sou excelente no que eu faço. O que é ser excelente? Eu dar o meu melhor. O que é possível para eu dar agora. O perfeccionista, ele nunca acha que ele está preparado. Então, ele fica na zona de conforto esperando o dia que ele está preparado. Então, ele Gente, se a faz. gente vai esperar estar preparado, a gente nunca vai fazer nada. A gente nunca estará 100% preparado para aquilo, para alguma coisa. A gente tem que ir do jeito que a gente está mesmo, nesse momento, com o aprendizado que a gente tem, com o curso que a gente tem e com o que a gente tem. E aos poucos a gente vai adquirindo a experiência, os aprendizados e tudo mais. Aprendendo exatamente com os erros também, que também é natural errar no meio do caminho. E tá tudo bem.
Exatamente. Então, olha para você ver, eu sofro com isso, de perfeccionista, tá vendo? Porque é isso mesmo, o perfeccionista ele nunca está preparado, então eu vou sair da zona de conforto quando? Aí tem pessoas que começam, eu vou fazer mais um curso, eu vou fazer mais né, mais um aprendizado, eu vou estudar mais, eu nunca tô boa, e vai naquele perfeccionismo sem nunca fazer nada, sem nunca sair da zona de conforto. Para eu sair da zona de conforto, então o que eu tenho que fazer? Deixar de ser perfeccionista para ser excelente. Excelente é eu ir com o meu melhor no momento, né? É claro que, por exemplo, nós somos feitos de fase e o meu momento hoje, eu sou uma Cristiane. No meu momento daqui 10 anos, eu vou ser outra Cristiane. Porém, hoje eu faço o meu melhor, né? Eu faço a minha excelência, que talvez daqui 10 anos eu vou estar muito melhor do que hoje. Mas quem me procurar hoje é com excelência. É assim que a gente tem que viver, com medo de ir para o campo, fica na teoria, estudando, estudando e não vai para a prática, né? Exatamente. Tem muitos profissionais excelentes que estão na teoria. Sempre vai surgir novas situações que vão exigir que novamente a gente saia da zona de conforto. Eu já ia falar isso também. O tempo todo a gente é empurrado a sair da zona de conforto. Sempre vai ter uma situação, né? Não adianta correr. A gente não tem pra onde correr, tem que enfrentar com medo mesmo. Tem que enfrentar com medo. E isso que a Carol falou é muito interessante, porque depois que eu começo a me familiarizar, eu volto para uma zona de conforto mesmo. Vou dar um exemplo aqui. A Renata falou, não medir esforços, dar o melhor de nós. Exatamente. É dar o melhor de você sem pensar no perfeccionismo, né? E entrar sem medo mesmo na próxima zona, sair da zona de conforto. Vou dar um exemplo disso que a Carol falou. Quem não conhece uma loja, principalmente interior, tem muito isso, né? Que é a mesma loja há 30 anos. Entendeu? Então, assim, essa pessoa que está na mesma loja há 30 anos, um dia ela saiu da zona de conforto dela. Ela precisou atravessar uma zona de medo, né? Ela entrou no comércio, ela deu conta de adaptar, mas depois ficou na zona de conforto. A zona de conforto, ela estendeu, né? E muitas vezes a gente faz isso também. Eu mudo de emprego, né? Então eu atravesso uma zona de medo, mudo de emprego, mas depois esse novo emprego vira uma zona de conforto para mim. Eu não cresço mais, sendo que a gente foi chamado para ter um crescimento contínuo, né, Renata? É onde você fala que o próprio universo nos impulsiona, né? O universo vai sempre te impulsionar a estar crescendo continuamente. Então, sai da sua zona de conforto sempre que você vê que está de novo na zona de conforto, você já parte para outra. Mas quando a gente sabe que pode, nunca é tarde, né? Nunca é tarde, nunca mesmo. Não existe idade para isso, né? Existe a sua mente, porque se a sua mente fala que você pode, você pode. Mas se você acha que a prima gata, meu primo entrou. E se você acha, obrigada, primo. Se você acha que não pode, não pode, né? Então, eu acho e tenho certeza que agora eu dou o meu melhor, então eu vou já pronta para trabalhar dentro do meu melhor. E sabe o que é interessante, Cris? Uma dica que eu também, para complementar, uma dica que eu gosto também, veja se faz sentido para você e para vocês que estão aí vendo a gente, da gente sair da rotina mesmo para ajudar a gente a mudar o mindset, a nossa mente, no sentido assim, de fazer coisas diferentes. Se você almoça todo dia, por exemplo, no mesmo restaurante, aí a gente já está meio que acomodado também. Aí vamos tentar ir para um restaurante diferente, a gente já vai fazendo pequenas mudanças. Vamos supor essa questão do restaurante, vamos supor que fazer uma prática de atividade física diferente que você nunca fez. Vamos praticar, por exemplo, uma yoga que você nunca fez, ou uma dança. Para ir fazendo essas pequenas mudanças mentais para ajudar a gente a fazer essas grandes mudanças. Né? Tipo, de um emprego, a mudança de um emprego, a mudança da casa dos pais para morar sozinho. Tipo, essas mudanças maiores, para a gente começar pelas pequenas. Para ir já modificando algumas áreas do nosso cérebro para meio que se acostumar com essas pequenas mudanças, né? Eu gosto muito disso. Exatamente, e aprimorando a nossa rotina.
A Carol colocou. A Carol falou que essa ideia de mudar a rotina é excelente. Mudar o caminho que vamos para o trabalho também é bom. Exatamente, olha uma dica fácil. Muitos estudiosos falam também até para a gente escovar os dentes com a mão esquerda também, para a gente treinar na outra área do nosso cérebro. Dessas pequenas modificações. Mesmo. Antes de responder as outras aqui, eu vou só continuar falando um pouco disso da rotina, né? É interessante como que nós somos apegados e muitas vezes a gente é apegado à nossa zona de conforto, né? Então a gente está ali naquela zona de conforto, apegado a ela e precisa mudar a rotina para desapegar. Então eu estou apegada a andar somente naquele lado do passeio, eu mudo para poder desapegar um pouco daquilo, né? Vamos ver aqui. Olha, teve uma pergunta falando como que eu sei que eu mudei, aliás, como que eu sei se eu estou na zona de conforto ou na de sucesso. Algumas vezes temos que curtir a zona de sucesso antes de enfrentar outra zona do lado, a zona do medo. Ah, sim. Ó, primeiro, a zona do medo ela é antes da zona do sucesso, né? Então, eu tenho as fases de atravessar. Zona de conforto, zona do medo, zona de aprendizagem, para depois a zona de sucesso. Como que eu sei que eu cheguei no sucesso? Sabendo aonde você quer chegar. Eu estou no A e eu sei aonde eu quero chegar, que é o B. Então, eu vou saber aonde eu quero chegar, né? Eu sei direitinho. Sim, igual o engenheiro Henrique Campos. Como saber se estou na zona de conforto ou na zona de sucesso? Eu penso que uma das coisas que faz a gente ficar na zona de conforto, a gente saber que está na zona de conforto, é quando a gente está ali não querendo estar ali, né? Meio que reclamando de algumas questões. Eu acho que aí a gente sabe que está na zona de conforto. Né? Isso também, né? A gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe que a gente quer sair dali. Né? É muito isso, né? Eu tô ali, tá desconfortável para mim, eu sei aonde eu quero chegar, então eu sei que eu vou atravessar essas outras zonas. O Cassiano falou assim, ó, tudo se resume. Desde que o mundo é mundo, fomos condicionados a sermos marionetes do mundo, da sociedade, dos costumes e de padrões. E quando entendemos que a vida é ser livre para mudar. Exatamente. Muitas pessoas também estão na zona de conforto, porque não tem coragem de mudar o pensamento, não tem coragem de mudar talvez uma tradição familiar, né? Isso aí que ele falou também é muito interessante. O livro Poder do Hábito é excelente para auxiliar nesse processo de mudança. Já li o Poder do Hábito, maravilhoso. Inclusive no livro do Poder do Hábito, fala justamente que as etapas pequenininhas, né? A gente ir 1%. As mudanças devagar. Então, o Poder do Hábito fala justamente disso. Do acordar mais cedo, só que de 15 minutos em 15 minutos, um pouquinho mais cedo. É excelente mesmo para mudar, né? Para ter essa mudança. Meu medo é nem curtir o sucesso e já pular para o outro lado. Ah, que interessante. Meu medo é nem curtir o sucesso e já querer pular para o outro medo, né? E já querer sair do sucesso e já querer atravessar o medo. Não, para começar, você já está com muito medo, né? Então, medo de curtir. Uma coisinha aqui, a gente tem 8 minutinhos para a gente encerrar. Mas eu te cortei aí 8 minutinhos para cortar a gente aqui. Vamos tentar aí. Respondendo então aqui primeiro, né? Do medo de curtir o sucesso. Primeiro que sucesso a gente não tem que ter medo de curtir, né? A gente tem que realmente curtir ele. Exatamente. Agradecer, saber aonde que eu cheguei. E depois, não tem problema algum você já querer sair da zona de sucesso para partir para uma outra melhor. Né? E vai de novo atravessar o mesmo processo. Mais um medo, mais um aprendizado para você e para outro. Mas quando você chegar na zona de sucesso, você vai saber curtir, você vai saber onde você chegou, porque você já tem a visão de onde você queria chegar. Então, você vai saber muito curtir aquele momento, né? Mas sentir o que pode mais, vai embora, né? Se sentir o que pode mais, pode ir mais. Com certeza. Sou apegada demais. Sou apegada demais. Pois é justamente esse apego que é o mais perigoso, porque eu posso ser muito apegada, né,
ao que está me fazendo mal. Então, às vezes eu sei, tá desconfortável, mas eu sou apegada àquele sentimento ali de já controlar aquela situação. Então, a dica para quem é muito apegada é justamente assim, comece a desapegar nas roupas. Eu ainda dei essa dica hoje, sabe, Renata? Uma pessoa que falou desse apego. Eu falei, vai desapegar roupa, maquiagem, coisas que você está guardando demais, roupa que você não está usando. Começa nesse desapego. Depois o desapego. Uhum, e depois o desapego da rotina, que foi o que você falou, né? Vamos tentar mudar alguma coisa, deixar de ter a mente tão rígida para tê-la um pouco mais flexível. Muda de lugar, muda o lugar que você está indo, o caminho que você está indo trabalhar, como diz a Carol, né? Uhum. Ter a Exatamente. coragem de mudar, ter coragem de mudar é libertador. Ter a coragem de mudar é libertador. Lembrando que coragem não é ausência de medo, né? Porque a coragem é a atitude positiva diante do medo. Então, é libertador você ter esse tipo de coragem, né? De eu ter essa atitude positiva e ir com medo mesmo. Às vezes, né, Renata, quem vê a gente conversando aqui, pensa que nós não temos medo nenhum, né? Pensa que assim, tá tudo muito fácil, mas não é um leão mesmo por dia. A gente realmente, né, tem que ir com medo em muitas situações, colocar mesmo assim, a cara a tapa, mas a confiança é tudo. E saber aonde eu quero chegar, né, é tudo também. Criar expectativa realista. É a última dica que eu ia dar, ainda bem que deu tempo, né? Crie uma expectativa realista para você em cada fase que você está. Entendeu? Então, tentar a mudança, você vai conseguir, mas tenha uma visão e tenha a expectativa realista. E se der tempo, eu vou falar a diferença entre expectativa e perspectiva. Uma coisa, Renata, é você cruzar os braços e ter uma expectativa com os braços cruzados, né? Que é Sim, muita ação, gente né? Não vou ter e chegar a muita resultado nenhum se eu não tiver ação. O braço exatamente. cruzado não dá. E Então eu tenho que espera isso, né? muita gente. Então eu tenho que ter essa expectativa, eu tenho que ter perspectiva de vida, que é o que a gente está ensinando aqui. Vai devagar, vai agindo, vai passo por passo, vai vendo o seu limite, que é muito importante, né? Não se compare com o outro, com aquilo que o outro fez, porque ele tem um limite, eu tenho o meu, né? Compare com você mesmo. Um dia é melhor do que o outro. Um dia eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Então eu tenho aquele meu limite ali, dentro do meu limite eu vou fazendo, vou buscando ajuda e vou procurando sair. O importante é você atravessar a zona do medo, atravessar a zona do medo, sair da zona do medo. Depois que você sai da zona do medo, aí ninguém te para mais, né? Então vamos com medo mesmo, né? Vamos essa semana aí fazer o que tem que fazer, né? Enfrenta aí o que você tem que enfrentar, peça ajuda, vai atrás. Se for início de ciclo, de qualquer ciclo, né? Sabendo que tem o medo, mas vai assim mesmo. Isso que é interessante, Cris. Mesmo assim, se tiver difícil sozinho, gente, vamos procurar uma ajuda, né? Procurar alguém para caminhar junto, para atingir essa meta. Porque muitas vezes, às vezes, sozinho é mais difícil. Quando a gente tem ajuda, às vezes, de uma psicóloga, de uma terapeuta, de algum profissional, a gente consegue alavancar mais rápido, né? E isso é muito importante também. E estamos caminhando para encerrar. Não vai dar tempo de ler para ali assim, live de 5 horas. Eu acharia ótimo. Eu não vou conseguir ler todos os comentários, gente, mas aqui gratidão enorme por todo mundo que está participando aqui, que colocou os coraçõezinhos aqui, que mandou mensagem, interagiu com a gente. Muita gratidão, Cris, por mais uma live, para mais uma noite de conhecimento, né, que a gente está aqui hoje. E, gente, uma pessoa aí sugeriu um tema, podem estar, eu esqueci qual que é, mas pode estar mandando de novo no direct aqui mais temas para mim e a Cris está discutindo aqui com vocês.
Um tema que a gente está querendo é o da cocriação, né? O tema sugerido aí foi relacionamento abusivo, né? Então, vocês podem estar mandando mesmo, né, Renata? A gente vai fazer o nosso melhor, a nossa excelência, o nosso melhor. Com certeza. Então, gente, muita gratidão mesmo. Também quero agradecer, gratidão a cada um que esteve aqui conosco. Gratidão, Renata.